E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de um dos meus tipos de investimento preferido. O título já denuncia que é uma forma de investimento em imóveis. E eu vou te falar porque, na minha opinião, essa é a melhor forma de se expor ao mercado imobiliário. Além de falar o que os fundos de investimento imobiliário são, eu também vou fazer um comparativo entre investir em imóveis próprios e investir através de fundos imobiliários, mostrando as vantagens e as desvantagens de cada um. Então, galera, quase todo mundo já ouviu aquele tio, ou pai, ou avô falando: meu filho, invista em imóveis, compre terra, quem compra terra nunca erra. Eu, quando ganhar uma bolada, vou comprar um bocado de casa, apartamento e vou colocar tudo para alugar. Investir em imóveis realmente pode ser um bom negócio, mas pode também não ser. Dependendo da qualidade do seu imóvel, da localização, você pode sofrer tanto com a inadimplência, que é a falta de pagamento do inquilino. Você pode sofrer também pela vacância, quando seu imóvel fica sem um locatário, sem uma pessoa para te pagar o aluguel. E também pode sofrer com a desvalorização do imóvel. Agora imagina se você tivesse dinheiro suficiente para comprar uma laje corporativa em São Paulo, ou o maior shopping center da sua cidade, ou um galpão logístico, um parque logístico, e alugar para empresas como Netshoes, Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, onde todas elas vão alugar um pedaço do seu parque logístico para poder fazer as entregas delas em domicílios e tal. Imagina isso. Porra, Arthur, mas tu tá pensando que eu sou multimilionário? Que eu tenho dinheiro para isso? Não, galera, com os fundos imobiliários é possível investir em imóveis como esses, comprar pedaços de imóveis como esses com até R$100 ou menos do que isso. Às vezes teu parente que fala lá de imóveis, que vive falando de imóveis, ele até quer seu bem, mas não tem como ele falar de algo que ele não conhece. Então presta atenção que esse vídeo está cheio de conteúdo, se inscreve logo aqui, dá o like, que esse vídeo vai agregar muito valor na tua vida. O mercado imobiliário realmente é uma ótima forma de investimento, quando feito da forma certa. E para mim, os fundos de investimento imobiliário são a melhor forma de se expor a esse mercado. Beleza, Arthur, mas por que você prefere os fundos imobiliários? Bom, primeiro a gente não tem a necessidade de desembolsar um valor que normalmente é necessário para você investir em um imóvel próprio. Por exemplo, para você comprar um apartamentinho pequeno até, ou uma casa simples para colocar para alugar, é no mínimo R$300 mil. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro. Já com os fundos imobiliários, é possível que você se exponha a esse mercado de imóveis sem ter que desembolsar uma grande quantia. Por exemplo, o fundo MXRF11, que na minha concepção é o fundo mais barato da Bolsa de Valores, que entrega as coisas redondinhas, que paga dividendos bonitinho e etc. E eu quero que você entenda que nada aqui é uma recomendação de compra. Mas, por exemplo, esse fundo, o Maxi Renda, a cota dele está sempre variando por volta de R$10. E é um fundo que paga proventos recorrentemente. Desde julho de 2013, esse fundo paga proventos mensais, sem falhar nenhum mês. Então tá claro o primeiro ponto. Você pode se expor ao mercado imobiliário sem ter uma enorme quantidade de capital. Sabe aquele dinheiro que você sai para tomar um litrão no final de semana? Ou que você toma um sorvete quando você está voltando para casa? Pois é, guarda ele, compra uma cota de um fundo. Pronto, você vai receber o aluguel correspondente ao número de cotas que você tem. O segundo ponto é que os fundos imobiliários te permitem uma diversificação em diferentes tipos de ativos do mercado financeiro, como shopping centers, hotéis, residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos e até mesmo fundos de terras agrícolas. Então, com R$100, R$200, você consegue comprar uma cota de fundos de shoppings, uma outra cotinha ali de fundos de lajes corporativas ou de galpões logísticos, e aí você vai diversificando os tipos de imóveis que você tem no seu portfólio. O terceiro ponto positivo para os fundos imobiliários é que as receitas geradas pelos imóveis ou pelos ativos são obrigadas a serem distribuídas periodicamente para os seus cotistas. Isso está previsto em lei. O número da lei é 9.779 de 1999. Lá na lei tem um parágrafo que diz assim: o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa, com base em balanços ou balancetes semestrais encerrados entre 30 de julho e 31 de dezembro de cada ano. Isso mostra que os fundos são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro aos seus cotistas e que no mínimo eles podem distribuir isso semestralmente. Mas a maioria dos fundos distribui mensalmente. Todo mês distribui 95% dos lucros auferidos. Como eu falei ali em cima, o MXRF11 e o Maxi Renda, que não é
uma recomendação de compra, inclusive nem é um fundo que eu tenho em carteira, mas desde julho de 2013 ele distribui todos os meses os seus proventos. Eu tenho uma carteira, por exemplo, com 10 fundos imobiliários hoje. Já tive mais, já tive menos também, já fiz algumas rotações, mas desses 10 fundos que eu tenho em carteira hoje, nenhum deles nunca me deixou nenhum mês sequer na mão, sem me dar os meus benditos aluguéis, os meus benditos proventos. E puxando o gancho, eu te levo para o quarto ponto em que os fundos imobiliários são melhores na minha opinião. Nesse espaço de tempo tão longo, nunca ter ficado sem receber um aluguel é uma coisa que não existe para certos donos de imóveis. Você sabe do que eu estou falando. Você com certeza já ouviu essa história. Poxa, estou lá com o meu imóvel alugado, o cara tá há 2 meses sem me pagar, ficou desempregado, não consegue arranjar dinheiro, não sei o que eu faço. Acontece, não é mesmo? Esse cara ficou sem renda, porque ele tem um único ativo e um único inquilino, monoativo e monoinquilino. Inclusive, essa é a combinação que você deve fugir dentro dos fundos imobiliários. Quando você vê um fundo imobiliário que é monoativo e monoinquilino, foge. Essa é a combinação da falha, da dor de cabeça dentro do mundo dos imóveis. Que todo mundo que tem imóveis já teve que lidar com inquilinos inadimplentes, isso não é novidade. Tá, mas por que nos fundos imobiliários esse risco é diluído e causa menos impacto quando acontece? Vamos trazer aqui para vocês como exemplo o Mall 11. É um fundo imobiliário de shoppings que é recente até, nasceu em 2017. E é um fundo que tem 7 ativos, ou seja, ele tem 7 shoppings, espalhados em 5 estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Alagoas. Por exemplo, só o shopping que ele tem um shopping em Alagoas, que é o Shopping Maceió. Só esse shopping tem mais de 200 lojas e a área total tem mais de 16 mil metros quadrados. Digamos que 5 lojas desse shopping estejam inadimplentes, que os empresários daquelas lojas não estão conseguindo pagar o aluguel e não vão pagar o aluguel esse mês. Esses 5 aluguéis que você não vai receber vai ser simplesmente diluído dentre todos os mais de 195 que você vai receber nesse shopping e os outros que você vai receber nesse, nos outros 6 ativos que você tem. Fora o shopping que tem lá 5 lojas que não vão te pagar. Entendeu? Já com os imóveis próprios, digamos que você é um cara afortunado, que você tem lá 5 casas alugando, na mesma faixa de preço ali, os aluguéis parecidos. E aí tem um inquilino, só um inquilino, que não vai te pagar esse mês. Só um. Já é 20% do teu aluguel mensal, do teu rendimento mensal, da tua renda passiva. 20% é muita coisa. Agora, o risco de vacância. Desses 5 que você tem, um te entregou um imóvel e você passou 3 meses para alugar. Você vai ficar 3 meses sem receber renda nenhuma daquele imóvel. A vacância em fundos imobiliários com shoppings, por exemplo, ou em lajes corporativas, galpões logísticos, que são imóveis muito procurados, que tem uma grande demanda para isso. Lajes corporativas caiu um pouco com a pandemia, né? Muita gente indo para o home office, mas voltou rapidamente. Também teve vários problemas. Galera pedindo seguro por acidente dentro de casa porque estava em home office, então nem tudo são flores, né? Mas, por exemplo, o Mall 11, ele tem uma taxa de vacância ali que já variou de 2% até 3%, ou seja, durante todo o período desse fundo, ele teve de 97% a 98% de todo o seu patrimônio locado. Beleza, já entendi que o risco de inadimplência e de vacância é diluído por conta de ter muitos ativos e muitos inquilinos dentro de um mesmo fundo, que você pode começar a investir com um valor muito abaixo do que você necessitaria para investir num imóvel próprio. E aí galera, do nada apareci aqui com outra roupa, porque eu percebi que no vídeo ficou faltando um ponto e eu não quero deixar nada incompleto para vocês. E esse ponto é a liquidez. Os fundos imobiliários são muito mais líquidos do que os imóveis. Eles têm muito mais liquidez. A liquidez pode ser entendida como a facilidade de você transformar um bem ou um ativo em dinheiro sem que haja um spread muito grande, sem que haja uma perda muito grande. Por exemplo, o imóvel, ele não é muito líquido. É muito difícil você vender um imóvel rápido e principalmente no preço que você quer, ou às vezes no preço que ele realmente vale. Quando você vai vender um imóvel, talvez você fique 5 meses, 6 ou anos para conseguir vender aquele imóvel, enquanto nos fundos imobiliários você entra no seu home broker, coloca a ordem lá de venda e você consegue transformar todos aqueles ativos em dinheiro praticamente instantaneamente. É muito mais fácil, o spread é muito menor. Os fundos imobiliários, você vai vender ele ali pelo preço de mercado, sempre vai ter gente comprando e vendendo, negociando ali. Para você ter uma noção, os fundos imobiliários têm em média 30, 40
40, 50 mil negociações por dia. Então é muito mais fácil você transformar aquele ativo em dinheiro. E sobre gerir esses imóveis? O cara que tem lá 5 imóveis, que um mês um deixou pagar, outra vez o outro entregou o imóvel, ele vai ter que lidar com tudo isso. Ele vai ter que colocar o imóvel para alugar, pegar inquilino por inquilino que quiser ver o imóvel, ir lá mostrar o imóvel, negociar preço, arrumar apartamento, porque o cara deixou o apartamento destruído quando saiu, ou qualquer coisa assim. Todos esses processos, os trâmites, a documentação, tudo é o cara que vai ter que resolver. E isso dá dor de cabeça, isso tira a tua liberdade de estar em casa, de assistir um filme com tua família, de sair com teus amigos. E aí tu pode me falar, pô, não, velho, mas esse meu amigo lá dos 5 imóveis, ele paga uma administradora para cuidar do imóvel dele. E aí ele não faz nada, ele fica lá de boa e a administradora que cuida. Tá, mas qual é a média da taxa de uma administração de imóveis? De 7 a 10% ao mês. De 7 a 10% do aluguel que você vai receber todo mês, vai entregar na mão dessa pessoa. Aí você me pergunta, pô, mas nos fundos imobiliários, para alguém gerenciar isso, para alguém administrar isso, também vou ter que pagar. Sim, mas por exemplo, a taxa de administração desse fundo, MOL 11, é de 0,5% ao ano. 0,5% comparado com 7, 8%. 10% ao ano é ridículo. Então, essa taxa de administração vai comer muito menos do teu provento do que se tu tivesse um imóvel próprio. Agora, digamos que esse shopping lá de Maceió exploda. Teve um atentado, tá repreendido, tá? Isso aqui é só uma suposição. Mas explodiu lá. O fundo ainda tem outros 6 shoppings que vão te gerar receita, que vão fazer parte do patrimônio desse fundo. Você tá entendendo? Que todos os tipos de riscos são diluídos por conta do número de imóveis, por conta de número de locatários. Então você está muito mais seguro. Além de que a taxa de administração é muito menor. Mas espera aí, não acaba por aqui. Ainda tem muito ponto positivo que eu coloco nos fundos imobiliários. Além de você ganhar com os aluguéis, você também pode ganhar com a possível valorização daqueles imóveis. Da mesma forma que acontece com a casa tua, com um apartamento teu. Você comprou ali seu apartamento por 300 mil e agora vendeu ele por 330. Teve uma valorização ali de 10%. Porra, caraca, hein? Um ótimo negócio. Mas da mesma forma, teu imóvel se valorizou ali, teu apartamento, tua casa, tua loja, os imóveis dos fundos imobiliários também se valorizam. Daqui 10 anos, esses 7 shoppings não vão estar valendo o que eles estão valendo hoje. Talvez estejam valendo mais. Mas isso tudo é o investimento imobiliário. Se você vai investir num imóvel físico ou num fundo imobiliário, você está sujeito a essas flutuações de preço da mesma forma. Uma coisa que muita pessoa confunde e fica com medo é porque os fundos imobiliários têm suas cotas em bolsa. E essas cotas estão sujeitas a flutuações do mercado. E assim como em quase tudo dentro do capitalismo, ou tudo, segue uma lei de oferta e demanda. Se tem muitas pessoas querendo comprar aquelas cotas e dispostas a pagar 2 centavos a mais, aquelas cotas vão subindo de preço. Pô, eu vou vender minha cota. Coloca aqui minha cota a 100 reais. Aí vem alguém e compra a mim em 100. Aí vem outra pessoa compra de outro cara em 101. Entendeu? Lógico que isso é um exemplo esdrúxulo, mas as cotas flutuam com esse jogo de compra e venda do mercado. Porém, isso não vai alterar no valor patrimonial, no quanto aqueles imóveis valem realmente, e isso não vai alterar na receita que você vai receber. Então não se assuste se você comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje a 50 reais e amanhã ela tiver 49, 48. Isso não é um absurdo, é uma flutuação de preço comum. Os fundos imobiliários, eles são muito menos voláteis do que as ações. Estou gravando esse vídeo dia 26 de fevereiro de 2021. Há uns dias atrás a gente viu uma queda da Petrobras de quase 21% em um dia. Os fundos imobiliários raramente fazem esses movimentos bruscos para cima e para baixo, eles são menos voláteis. Mas fica tranquilo quando você vê suas cotas variando. Isso é algo comum e é uma ótima forma de se acostumar com a volatilidade do mercado, de ver como que tua mente vai trabalhar, como que tu vai se comportar dentro dessas flutuações. É uma ótima forma para colocar o pezinho na renda variável. Então, fique ligado nesse investimento. E agora eu deixei um dos melhores pontos positivos dos fundos para o final. O imposto de renda é algo que perturba muita gente, né? Principalmente num país como o nosso, onde a gente sabe exatamente para onde vai o imposto, né? E tipo, a gente consegue ver nitidamente na rede de saúde pública ou na rede de transporte que o nosso imposto está sendo bem investido, né? Pois é, nos fundos imobiliários você não vai ter que pagar imposto de renda sobre seus rendimentos. No aluguel de imóveis comuns, no aluguel de um imóvel próprio, o imposto de renda sobre seus aluguéis pode variar de 0 até 27,5%, de acordo com o valor do aluguel do seu imóvel. A partir de 1.900 e pouquinho de aluguel por mês, já é tributado em 7,5%. Com um pouco mais de R$4.000 por mês de aluguel, você é tributado em 27,5%. Nos fundos imobiliários, não tem isso. Você
você pode ganhar 20 mil de rendimento por mês, 30 mil, 100 mil de rendimento por mês, e você não vai pagar imposto de renda. Desde que o fundo siga algumas regrinhas básicas, que ele só seja negociado dentro da Bolsa de Valores, que não seja vendido fora da Bolsa de Valores, que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas e desde que você, como pessoa física, não tenha mais de 10% dos proventos mensais do fundo, nem mais de 10% das cotas do fundo. Mas porra, se tu tivesse a condição de ter mais de 10% de um fundo imobiliário, manda uma mensagem aí pra mim, quero conversar com você, porque, né? Por exemplo, no MOL11, o valor patrimonial dele gira em torno de 800 milhões. Se você tivesse aí 80 milhões para colocar em fundos imobiliários, você não colocaria só em um, né? E também o número de cotistas não é algo que você precisa se preocupar tanto. Por exemplo, no MOL11, a gente tem mais de 50 mil cotistas. Então, via de regra, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, salvo essas mínimas exceções sobre o lucro na venda dos imóveis. Quando você vende um imóvel seu, um imóvel próprio, e você tem lucro, ou seja, você vendeu mais caro do que você comprou, 15% desse lucro vai embora para o Estado como imposto de renda. Nos fundos imobiliários, quando você compra uma cota por um valor e você tem lucro em cima dessa cota quando você vende, 20% do lucro vai para o Estado também. E aí muita gente agora vai falar, tá aí, é por isso que eu compro imóveis. Galera, esse 5% de diferença em imposto de renda já foi compensado há muito tempo. Quando você compra um imóvel, você não compra tipo, pô, vou comprar esse imóvel aqui, vou vender em um mês. Não, né, velho? Um imóvel é um investimento a longo prazo. E da mesma forma, você deve lidar com os fundos imobiliários. Quando você comprou lá seu fundo imobiliário e você ficou com ele 5, 6, 7 anos, todos os meses durante esses 7 anos que você não teve que pagar os 27,5% de imposto de renda, ou os 20% de imposto de renda, não importa, já compensa e muito esses 5% de imposto de renda que tu vai pagar a mais, entendeu? Beleza, Arthur, entendi. Gostei de fundos imobiliários, vou começar a investir, mas como é que é esse investimento? Vou explicar agora para vocês como funciona exatamente os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são condomínios de cotas fechadas. Para você comprar uma cota, você precisa que alguém venda uma cota. Para você entrar nesse condomínio fechado, você precisa que alguém saia. A não ser que seja por meio de emissões, que é uma outra forma de comprar. Quando o fundo vai se lançar no mercado, ele abre uma emissão de cotas, né? E aí ele vai coletar capital de terceiros, coletar o capital da galera que quer colocar dinheiro naquele fundo e pronto, você entrou e comprou direto do fundo aquela cota. Isso se chama mercado primário. O fundo também pode fazer emissões secundárias e nessas emissões secundárias, normalmente os cotistas, os que já são donos de cotas desse fundo, têm a preferência na compra dessas emissões secundárias. Porém, você também que não é cotista pode comprar em certos casos, principalmente quando sobram cotas dessas emissões. E aí você está comprando essa cota direto do fundo, o que não descaracteriza o fato dele ser de condomínio fechado. Não é igual ao fundo de investimento em ações comum, onde você vai poder colocar seu dinheiro lá e independentemente se uma pessoa saiu ou entrou, seu dinheiro vai cair na mão da gestora, seu dinheiro vai cair na mão do gestor e ele vai administrar aquela grana para ti. Não, com os fundos imobiliários é um pouco diferente. Os fundos imobiliários, eles têm na Bolsa de Valores um ticker também, como grande parte dos ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Esse código é composto por 4 letras, seguido do número 11. O exemplo que eu citei, MOL, com 2 L's, 11, ou MXRF 11. Se você viu o vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, ou aqui nos cards, das ações, você viu que também tem ações de empresas mesmo, ativos, que não são fundos imobiliários, que tem um 11 no final, que são as units. No exemplo do vídeo eu citei o BID11. Então, nem todo ativo na Bolsa de Valores que tem um 11 no final é um fundo imobiliário, mas todos os fundos imobiliários têm um 11 no final. Se você não viu, vai lá ver esse vídeo que você vai entender como funcionam esses códigos para as ações. Existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários: os fundos imobiliários de renda, os fundos de fundos, os fundos de desenvolvimentos e os fundos de papéis. Os fundos de renda são os mais comuns, é aquele fundo que tem um imóvel físico, como por exemplo esse MOL11, e aí ele ganha através do aluguel daquele imóvel, daquele conjunto de lojas. E é assim que ele distribui os lucros para os cotistas. Também tem um tipo de fundo chamado fundo de fundos. Esse tipo de fundo é uma ótima opção para quem quer diversificar bastante sem ter que comprar diversos fundos. Você vai comprar um fundo que investe em diversos fundos. É como se fosse um fractal, onde você coloca o seu dinheiro aqui nesse fundo e esse fundo vai se ramificando, entendeu? Ele compra uma cota aqui de um, compra outra de outro. Os fundos de fundos, você consegue ver dentro desse fundo todos os fundos que fazem parte daquele portfólio.
A gente tem também os fundos de papéis, né? Os fundos de papéis fazem aplicações que caminham ali na linha da renda fixa, como em letras de crédito imobiliários, LCIs, que financiam o setor de construção civil. Tem também letras de hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, né? Os CRIs. Se você quiser que eu explique direitinho como que funciona cada um desses investimentos em renda fixa, como que funciona essas exposições por LCI, LCA, CRI, você deixa aqui seu comentário que, dependendo, se tiver uma demanda mesmo, eu trago esses vídeos. Eu já estava até pensando em trazer um vídeo sobre renda fixa. E aí a gente tem, por final, os fundos de desenvolvimento. Eles são focados basicamente em participar do processo da construção de um imóvel até a venda dele ou o aluguel. Ele vai participar da compra do terreno, da construção do imóvel, da procura por inquilinos, do gerenciamento. Ele pode ganhar no final tanto com a venda, com o lucro que ele vai ter por ter agregado valor naquele território, naquele terreno, né, construir um imóvel, poxa, ou pelo aluguel daquele imóvel depois construído. E aí a gente tem também os fundos híbridos, né, que são misturas dessas 4 classes de fundos imobiliários. Caraca, Arthur, ficou muito bom esse vídeo, hein, velho? Nossa, fundos imobiliários realmente são uma oportunidade imensa. Vou ter que começar a investir em imóveis através de fundos imobiliários. Mas como selecionar seus fundos imobiliários? Como selecionar seus fundos imobiliários é uma pergunta para outro vídeo. Quando esse vídeo bater 40 likes, eu vou soltar para vocês, preparar um vídeo explicando como eu seleciono os meus fundos imobiliários e como você também pode selecionar seus fundos imobiliários. Vou trazer os meus critérios de inclusão e exclusão dentro da minha análise. Então, senta o dedo nesse like aí, que me ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo massa, que foi um vídeo trabalhado, foi um vídeo feito em cima de referências. Inclusive, as referências vão estar aqui, são referências do site da B3 e da própria CVM. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima. O vídeo fica por aqui, eu agradeço a sua atenção e um forte abraço.